Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube, é só você procurar lá por A Sombrinha no Vento, ou se você preferir, por podcast mais Instagram. O podcast é só você procurar por A Sombrinha no Vento no seu agregador favorito, e aí para ver as imagens você me segue lá no Instagram em @assombrinhanovento. Lembrando que aqui é sem spoilers, beleza? Cada episódio eu vou tratar somente do que já aconteceu antes no livro, nos capítulos anteriores, e do que acontece no capítulo que a gente vai discutir hoje, ok? Mas eu nunca vou ficar falando muito do que vai acontecer no futuro. Vamos lá então para o nosso episódio 10. Hoje a gente vai ler o capítulo 9 de A Sombra do Vento. Se você está chegando agora e esse é o primeiro episódio que você está acompanhando, volta e vai lá ouvir ou ver tudo desde o comecinho, beleza? Você tem que assistir ou ouvir os episódios tudo na ordem, ok? Agora sim, vamos lá então para o resumo do nosso capítulo de hoje. Então, o capítulo anterior, né, só retomando rapidinho, o Daniel vai no apartamento dos Barceló para pegar a sombra do vento que ele vai dar para o estranho. E aí ele tá lá dentro do apartamento, já pegou o livro, aí ele ouve uma voz de homem no quarto da Clara e ele fica muito assustado, pensando, meu Deus, né, eu cheguei muito tarde, o estranho já tá lá, já tá com a Clara. Então o capítulo termina com ele colocando a mão na maçaneta da porta da Clara. E aí o capítulo termina com esse cliffhanger assim, que você não consegue parar de ler. E então, agora, no capítulo 9 a gente vai descobrir quem está dentro do quarto da Clara. E aí, para a surpresa desgostosa do Daniel, quem tá lá não é o estranho, é o Adrian Neri, professor de música da Clara, e eles estão ali num momento extremamente íntimo, né? E aí o Daniel fica assim, passado, né? Ele não consegue, não tem nem reação, tanto que a Clara nem percebe o que tá acontecendo, porque ela é deficiente visual, né? Ela é cega, então ela só percebe que o Adriano se afasta dela e ela fala: não, volta aqui, né? O que tá acontecendo? E ele fala: pera, não é nada, calma que eu já volto. Então eu acho que ela nem ficou sabendo que o Daniel tava na casa, no apartamento, né? Porque o Adriano já saiu, agarrou o Daniel e foi arrastando ele e jogou ele pra fora do apartamento, né? Deu uma bela de uma surra nele e falou: não volta nunca mais aqui, me devolve a chave. Que o Daniel tinha a chave, né, do apartamento que o Barceló tinha dado pra ele. E aí, quando ele chuta o Daniel pra fora da casa, o Daniel tá segurando a sombra do vento, né? Isso ele conseguiu pegar, o livro que ele veio buscar. Um mendigo se aproxima, que é o mesmo mendigo que a gente já viu muito rapidamente no capítulo anterior, o mendigo que pede pra esperar a chuva passar ali no arco, acho, alguma coisa assim. O Daniel meio que bate a porta na cara dele, e aí agora até o Daniel sente vergonha, né? Porque ele tratou mal o mendigo, e aí o mendigo tá sendo super atencioso, fala: nossa, deixa eu te ajudar com esses machucados, não sei o quê. E aí eles começam a conversar, e o mendigo se apresenta, o nome dele é Fermin. Então, assim, esse é um micro spoiler, porque não vai mudar nada, mas o Fermin vai se tornar um personagem importante, muito querido. Então, aguardem aí próximos capítulos com o Fermin. Enfim, ele parece meio amalucado, assim, começa a falar umas coisas meio doidas, de que ele teria sido espião antes da Guerra Civil e tal. Até o Daniel pensa: meu Deus, é mais um maluco, né? Na noite de Barcelona tá cheio de doido. Mas enfim, aí eles acabam se separando, né? O Daniel fala: olha, eu preciso ir e tal, a chuva já passou, porque o mendigo tinha falado: não, espera aqui pelo menos até a chuva passar, né? Tal. E aí o Daniel vai andando até o cemitério dos livros esquecidos, porque o plano original dele, quando ele pegou a sombra do vento, ele lembra, e no capítulo anterior, ele ia dar a sombra do vento para o estranho, para que o estranho não perseguisse mais nem ele, nem a Clara, e ele também pretendia nunca mais ver a Clara, que era pro estranho, sabe, nunca querer nem mais chegar perto da Clara. Só que com a decepção que ele teve aí, né, vendo a Clara com o Adrian Neri, ele resolve esconder o livro no cemitério dos livros esquecidos, que foi onde ele tinha pegado o livro, né, há muitos anos atrás. Então ele vai até lá, já é super tarde da noite, e ele bate na porta e quem atende é o Isaac, né, o bibliotecário lá, o guardião, que a gente já viu lá no capítulo que ele pegou o livro, quando o Daniel tinha 10 anos. Então ele ainda é o guardião aí do cemitério dos livros esquecidos.
E aí acaba acolhendo o Daniel e tal, e fala, ó, vou tratar aqui das suas feridas. E aí, quando ele vê que o Daniel tá segurando a sombra do vento, ele fala, nossa, né, Julian Carax, pouca gente conhece, não sei o quê. E aí meio que eles começam a conversar e o Isaac fala que ele sabe bastante coisa do Julian Carax. E aí o Daniel fica super interessado. E então o capítulo termina com o Isaac prometendo pro Daniel que vai contar pra ele tudo que ele sabe do Julian Carax. Bom, esse foi o nosso resuminho. Então, vamos agora entrar nos detalhezinhos de sempre. Para começar, eu vou retomar dois pontos que eu já conversei em outros capítulos, então vou retomar bem rapidinho. O primeiro é o Ateneu, que foi mencionado no seguinte trecho. As mesmas mãos que anos antes haviam lido meu rosto nas trevas do Ateneu agarravam agora as nádegas do professor, resplandecentes de suor. Então, o Daniel, né, ele entrou no quarto e viu ali a Clara e o Nery bem íntimos, digamos. E aí, então, ele relembra, né, que as mãos dela, que estavam ali agora agarradas no professor, tinham lido o rosto dele há uns, acho que ele tá com uns 16 agora, ele tinha 10, uns 5, 6 anos atrás, tinham lido o rosto dele no Ateneu. Então, eu quis trazer aqui para quem tá no YouTube, né, eu trouxe de novo a imagem da biblioteca do Ateneu para vocês darem uma relembrada. Quem tá ouvindo o podcast é só você ir lá no Instagram, voltar alguns posts para trás e você vai achar ali as imagens do Ateneu, só para você relembrar. Então quis trazer aqui só para quem não estava lembrando o que era o Ateneu. O Ateneu era aquele centro cultural, né? Então tem a biblioteca, tal, tem aquele jardim interno, enfim, procurem lá as imagens que vocês vão ver tudo bonitinho. E uma outra referência que eu também já falei em outro capítulo, mas eu quis trazer rapidinho também, foi do Franco, que o Franco é citado nesse trecho aqui. Não tenho dúvidas de que o atual regime tem seus dias contados. Segundo todos os indícios, os americanos vão invadir quando menos se espera e vão colocar Franco vendendo refrigerantes em uma barraquinha em Melilla. Isso é o Fermin falando, né? O mendigo, quando ele começa a conversar com o Daniel. Então ele cita o Franco aí nessa frase. Eu quis trazer de novo a imagem do Franco, de novo, para quem tá aqui no YouTube, tá? Quem tá no podcast é só ir lá no Instagram e dar uma procuradinha que você acha a imagem do Franco. Ele era aquele ditador, lembra? Que tomou o poder depois da Guerra Civil e que depois ficou aí ditador na Espanha até a década de 70, quando ele morreu. E nessa citação do Fermin, ele cita também Melilla, então eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o que é Melilla e onde ela fica. Então, Melilla é uma cidade autônoma espanhola e ela fica situada no norte da África, meio que dentro do Marrocos, assim, né, digamos, dentro do território que é do Marrocos. Esse território, ele é assim da Espanha desde 1497, então faz aí alguns séculos que pertence à Espanha, apesar de estar fora ali da área territorial da Espanha, né? É só uma cidade que fica ali na África e que é território espanhol. Obviamente o Marrocos há muito tempo reivindica esse território, mas a Espanha finge que não percebeu e continua na mesma e não devolve, e fica por isso mesmo. Em 1995, a cidade virou cidade autônoma, então ela tem o governo próprio dela, mais ou menos nos moldes da Catalunha, que eu já comentei, que eles têm ali meio que um presidente deles e tal, um governo próprio, mas que esse governo se reporta ao governo espanhol. Ainda nas falas do Fermin, tem uma hora que ele fala assim: direi apenas que eu era o homem de Maciá em Havana. Porque ele tá falando que eu era espião antes da Guerra Civil e tal. E aí ele fala isso aí pro Daniel. Bom, Havana nem trouxe nada, porque Havana é a capital de Cuba, né, gente? Acho que todo mundo sabe. Mas eu quis trazer quem é o Maciá. Então, coloquei até uma imagem aí dele, né? Cabelinho branco, repartido do lado, um bigodão bem, bem bonitão, umas sobrancelhinhas assim médias. Um senhor bem, bem apessoado, assim, um senhor bonito. Ele nasceu em 1859, faleceu em 1933 e ele foi um político e militar espanhol republicano, tá, gente? Então, digamos que a ideologia dele era contrária do Franco, né? Ele era do lado republicano. Ele foi presidente da Catalunha
de 1931 até a morte dele em 1933. E aí eu quis trazer que a morte dele foi por apendicite, porque como, né, os ânimos já estavam exaltados nessa época, eu achei que se eu não falasse nada, poderia parecer que ele tinha morrido por algum assassinato, esse tipo de coisa. Não, ele faleceu por apendicite em 1933. Ainda nas falas do Fermin, que o Fermin trouxe muitas referências para nós nesse capítulo, tem esse trechinho aqui do Daniel contando meia hora que ele estava tentando ir embora. Estava o mendigo em vias de me contar os pormenores e detalhes de um plano secreto para sequestrar Dona Carmen Polo de Franco, quando percebi que a chuva tinha diminuído e que a tempestade parecia se afastar lentamente para o norte. Então, quem é a Dona Carmen Polo? Tá, aí eu coloquei uma foto dela, ela tem aquela cara bem assim, cara de espanhola, de portuguesa, ela me lembrou um pouco assim, a minha avó, até minha avó era portuguesa. Tem assim as sobrancelhinhas meio grossas, meio caidinhas, um sorrisão bem com os dentes bonitos, assim. A foto é em preto e branco, mas a pele dela parece um pouquinho morena. Cabelo preto assim ondulado, ela tá se abanando com um leque e no fundo da foto a gente vê o Franco ali sorridente, eles estão em um evento claramente, não sei exatamente aonde. E ela era a esposa do Franco, então, né, ela era uma aristocrata, tá, de família rica e tal, e então depois ela se casou com o Franco e por isso que ficou aí Dona Carmen Polo de Franco. Uma outra referência que eu trouxe há muitos capítulos atrás, eu acho que deve ter sido no primeiro capítulo, porque já no primeiro já fala do Cemitério dos Livros Esquecidos, é a Rua do Arco do Teatro e o bairro do Raval. Então eu coloquei aqui para quem tá no YouTube só rapidinho, para vocês lembrarem a foto, né, do arco ali da rua. Essa rua é onde fica o Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, por isso que eu já tinha falado dela antes. Trouxe essa foto para vocês relembrarem. Quem tá ouvindo o podcast, só corre lá no Instagram. Vai lá, acho que é o segundo post numerado, né? O que tá como número 2. E você vai achar aí essa foto. Mas eu tô colocando também para todo mundo, e no post do Instagram dessa vez também, desse episódio de hoje, um mapa mostrando onde fica o Raval, que é o bairro onde fica essa rua do Arco do Teatro. Ele fica colado no Gótico, que é o bairro do Daniel e do pai dele, né, que eles moram. Então ele vai ali mais ou menos da Praça de Catalunha pro outro lado das Ramblas, né? Do lado, olhando o mapa, do lado direito das Ramblas é o Gótico, onde mora o Daniel. Do lado esquerdo das Ramblas é o Raval, onde fica o Cemitério dos Livros Esquecidos. Quando o Daniel chega lá no Cemitério dos Livros Esquecidos, tal, o Isaac vai fechar a porta, não sei o que, e aí tem um monte de trancas, um monte de mecanismo e tal, e o Daniel fala assim: nem o Banco de Espanha tem isso tudo, comentei impressionado. Parece algo saído de Júlio Verne. Kafka, devolveu Isaac, recuperando o lampião e dirigindo-se às profundezas do edifício. O Banco de Espanha é o Banco Central da Espanha. Então ele que controla todas as finanças ali da Espanha, assim como o nosso Banco Central controla né, a emissão de dinheiro e tal aqui no Brasil. Então o Banco da Espanha foi estabelecido em 1782 pelo rei Carlos III e está aí até hoje, é um banco governamental, digamos. Essa citação, aí a última que eu falei, fala de Júlio Verne e de Kafka, então eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o Júlio Verne e um pouquinho sobre o Kafka. O Júlio Verne, tá aí uma foto dele, os olhos assim, os olhos dele sorriem, bem simpático, barba, bigodão, cabelinho assim já grisalho. Me lembrou um pouquinho o Machado de Assis, assim, de olhar na foto. O estilo da barba, tal. Enfim, ele nasceu em 1828 e faleceu em 1905. Ele foi um autor francês, ele é bem famoso, muito provável que todos vocês conheçam. E a maioria dos livros dele era de ficção científica. Então, assim, por exemplo, os mais famosos dele foram Viagem ao Centro da Terra à Lua, 20 Mil Léguas Submarina e também o famosíssimo A Volta ao Mundo em 80 Dias. Falar um pouquinho do Kafka também para vocês. Ele foi um escritor que nasceu em Praga, na atual República Tcheca, tá? Na época não chamava assim, mas fica na República Tcheca.
Ele nasceu em 1883 e faleceu em 1924. Ele também é bem famoso e ele é autor, por exemplo, de A Metamorfose e O Processo, entre muitos outros. A Metamorfose é aquele do cara que acorda transformado em barata, sabe? Acho que a maioria das pessoas conhece. E O Processo é um outro que é bem famoso e eu acho que é o que tem a ver com a citação aqui, porque no Processo ele trata muito da burocracia, porque é um homem que a polícia aparece na porta dele e fala que ele vai ser preso porque ele está sendo acusado de alguma coisa e passa o livro inteiro ele só passando por toda a linha burocrática lá do sistema judicial e ele nunca descobre do que ele está sendo acusado. Então, assim, eu acabei nunca lendo esse livro, eu tenho ele aqui em casa, tá na minha lista, mas ainda não li. Mas só pela sinopse já me parece um livro muito angustiante, né? Então é para criticar toda essa burocracia que tem nos processos jurídicos, enfim, e na vida em geral, né? Então eu acho que é o processo que tem a ver aí com a tranca, porque a tranca era toda meio burocrática, assim, né? Fecha aqui, rodando ali não sei onde e tal. Então eu acho que tem meio a ver, eu acho que essa referência aí de Kafka que ele fala tem a ver com isso. Não posso afirmar com certeza, mas foi o que me veio na cabeça, assim. Tem um trechinho que eu quis trazer para vocês a explicação da expressão, porque essa expressão ela dá nome a essa parte, essa segunda parte do livro. Então o trecho é assim: no dia em que você entender que o negócio dos livros é miséria e companhia e decidir aprender a roubar um banco ou a construir um, o que vai dar no mesmo, venha me ver e eu lhe ensinarei algumas coisas sobre trancas. Então é o Isaac falando pro Daniel, né? Essa é uma citação bem divertida também, porque eu gostei dessa parte que ele fala que roubar um banco ou construir um dá no mesmo. É tudo ladrão. Gostei dessa parte. Mas eu quis trazer a explicação sobre esse miséria e companhia. Porque como essa expressão dá nome à parte, né? Essa segunda parte do livro, ela chama miséria e companhia. Eu já comentei, acho que no capítulo, não sei se foi no capítulo passado ou retrasado, que foi quando começou a parte, que chama assim. Então eu achei uma maneira, me chamou a atenção, né, no meio do trecho, e eu falei, né, lembrei que era o nome da parte e resolvi procurar. Então eu descobri que ela é uma expressão popular, lá espanhola, de origem incerta, tá? E ela é usada para dar a entender quando o assunto é de pouca importância ou sem valor, enfim. Eu acho que seria mais ou menos algo como a miséria e tudo que vem junto com ela. Meio como a gente fala às vezes assim, por exemplo, miséria e se é limitada, entendeu? Que às vezes a gente usa essa expressão. Enfim, então só quis trazer aí para explicar para vocês porque que ele usou miséria e companhia, porque fica, para nós pelo menos, fica um pouco diferente usar dessa maneira, né? Falando sobre o Isaac, o Daniel pensa assim: ocorreu-me que aquele indivíduo, a meio caminho entre Caronte e o bibliotecário de Alexandria, se sentiria à vontade nas páginas de Julian Carax. Então, eu quis trazer para vocês quem seria o Caronte e quem seria o bibliotecário de Alexandria. O Caronte, então, na mitologia grega, ele é o barqueiro que carrega as almas dos mortos até o Hades, que é o mundo dos mortos, é o Hades, né? Então ele é o barqueiro aí que fica atravessando o rio Estige, que divide o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E o bibliotecário de Alexandria não é ninguém específico, mas eu já falei sobre a Biblioteca de Alexandria, que era aquela master biblioteca que existia ali em Alexandria, no norte do Egito e tal. Até para quem tá no YouTube eu trouxe de novo a gravura aqui dela para vocês verem. Para quem tá ouvindo o podcast, só procurar lá no Instagram que vocês acham. Então eu acho que ele quis dizer primeiro, como Caronte, que ele fazia essa travessia, digamos, dos livros, né, para o mundo dos vivos, que seria o mundo em que eles estão ali, né, que o povo está lendo, para o mundo dos mortos, que eles vão ser arquivados aí no cemitério dos livros, porque tem até uma hora que ele até comenta, de morto aqui só os livros, né, que o Daniel tá todo meio sangrando lá por causa da sua, e ele fala, não, vem cá que a gente vai cuidar disso, que de morto aqui já basta os livros. Então eu acho que faz ponte com esse trecho, né, dele então ser o barqueiro aí dos livros que vão do mundo dos vivos para o mundo dos mortos dos livros, que seriam aí a biblioteca que a gente tá, né, o cemitério dos livros esquecidos.
e bibliotecário de Alexandria, porque ele é aí o guardião dessa enorme biblioteca, semelhante à Biblioteca de Alexandria. E só para finalizar esse trechinho, o Daniel descreve, né, que o Isaac dava uma mancada, assim, mancava um pouco, e aí ele também estava usando não sei se era um roupão, alguma coisa assim, que parecia uma capa, e aí ele comenta, então, né, que ele parecia um personagem do Julian Carax. E aí, pela descrição que fez do Isaac, me veio na cabeça o estranho, né? E aí até eu fiquei assim, nossa, será? Será que o Isaac é o estranho? Mas assim, eu acho que não, porque o estranho tem o rosto queimado. Lembra que ele encontrou o Daniel uns 2 capítulos atrás e o Daniel viu o rosto dele, ele tem um rosto queimado. Então eu acho que não é o Isaac, mas me lembrou e por um momento eu até fiz um, nossa, será? Mas, enfim, eu acho que não. Vamos ver aí, conforme o livro vai evoluindo, se é o Isaac ou não. O Isaac comentando dos machucados que o Daniel tem, ele fala assim: o senhor está com cara de quem veio da delegacia da Via Laietana. Então eu quis mostrar no mapa aí para vocês onde que fica a Via Laietana e onde que fica a delegacia da Via Laietana. Então a Via Laietana, ela fica meio que no... Ela forma uma das barreiras do gótico ali, do bairro gótico. Então ela começa ali próximo da Praça de Catalunha, só que um pouco mais para frente, assim, digamos, né, mais afastada da praça, para formar o quadrilátero do bairro. E aí ela vai até o mar, ela corre meio paralela às Ramblas, entendeu? Então o gótico ele é delimitado pelas Ramblas de um lado e pela Via Laietana do outro. A Rua Santa Ana, que é onde o Daniel e o pai moram, fica relativamente próxima, sim. É que ela fica mais pro lado das Ramblas e então ela não fica tão perto da Via Laietana. Mas ali é tudo meio pequeno, então tá relativamente perto. Eu marquei no mapa aí onde é que fica a Rua Santa Ana também. O pinzinho, né, o pin de local, é onde fica a delegacia de polícia. Tá até aí em espanhol no mapa, Refatura Superior de Polícia de Catalunha. E eu coloquei também uma foto da fachada da delegacia. É um prédio bonito, mas nada rebuscado, assim. É um prédio simples, digamos. E eu gostei que essa frase, ela tem esse sentido por trás, digamos, né? Porque ele fala, você tá com cara de que veio da delegacia da Via Laietana. E aí você que, na sua cabeça, tem que pensar e falar assim, peraí, ele tá com a cara toda, né, sangrando, parece que apanhou, e ele tá falando que parece que ele veio de uma delegacia de polícia? O que isso quer dizer? O que poderia significar? Tá dando aquela alfinetada na polícia, né? Polícia truculenta ali da ditadura, que as pessoas entravam na delegacia e saíam todas, né, massacradas, sangrando, apanhavam lá dentro. Então já fica essa alfinetada que ele dá aí, mas tá bem sutilzinha. Vamos agora para o nosso dicionário. Eu vou começar com bigorna. Bigorna é uma peça de ferro, tá? Que é usada para malhar metais, amoldar metais. Acho que todo mundo sabe o que é bigorna, porque aparece muito em desenho animado, assim, acho que do Papalégua, sempre aparecia uma bigorna. E esse pedaço de ferro tem 2 pontas, assim, uma para cada lado. Onde que aparece essa palavra? No seguinte trecho. Não vi o soco chegar. Senti apenas como se a placa de aço de uma bigorna tivesse me arrancado o estômago por baixo. É na hora que o Nery começa a espancar o Daniel. Depois eu quis trazer também ritmo insular, que aparece nessa parte aqui. E quando a caribenha encosta o corpo naquele seu ritmo insular e sussurra, ai paizinho, me dá prazer, um homem de verdade com sangue nas veias, vou lhe dizer. É o Fermín falando da época que ele passou em Cuba, tal. E ele tá falando então da mulher caribenha. E ele é um personagem muito querido, muito divertido, mas às vezes ele tem umas falas assim um pouquinho mais problemáticas, né? Digamos assim, um pouco machista e tal. Mas é aquele personagem que você gosta muito, sabe? Você acaba gostando muito dele. Enfim, essa é uma dessas partes, que é um trecho um pouquinho assim, mais, né? Enfim. Mas então eu quis trazer para vocês o que seria esse ritmo insular.
Não tem como eu falar exatamente, tá? Porque, assim, não tem nenhum tipo de música que chama, insular. Mas como Cuba é uma ilha, tal, e tem aqueles ritmos, aquela música típica caribenha, tal, mais animada, bem dançante, então eu imagino que se refira à música caribenha, tá bom? Eu quis trazer assim mais como um extra mesmo, porque você, enfim, entende o trecho sem nenhuma explicação. A próxima palavra é quimera. Quimera é um ser mitológico com corpo híbrido entre leão, cabra e serpente ou dragão. Então eu trouxe até uma imagem para vocês aí de um prato, acho que é um prato grego. Então é isso aí, esse bicho híbrido e é engraçado porque nessa imagem que eu trouxe, ele tem cabeça de leão e cabeça de cabra também. Então fica um bicho bem esquisito, mas isso que seria uma quimera. E aparece nesse trecho aqui. Seguiu pelos corredores, dos quais me lembrava cheios de afrescos de anjos e quimeras. Então, os afrescos são aquelas pinturas em parede, né? Então, tinha as pinturas de anjo e de quimeras. Então, eram as pinturas que tinha ali nas paredes do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu quis trazer também calefação, o que seria, porque eu acho que as pessoas sabem e dá para entender pelo contexto, mas enfim, calefação e aquecimento, tá? E aparece no trecho que o Isaac tá falando pro Daniel. Da próxima vez me avise e ligarei a calefação central em um instante para recebê-lo, botãozinho de flor. Que o Daniel fala, a minha roupa tá molhada e aqui tá frio e tal. E aí o Isaac solta essa ironia aí pra ele. Beleza, me avisa da próxima vez, eu ligo o aquecimento pra você. Por último, eu quis trazer o que seria mercúrio cromo e água oxigenada, que são dois antissépticos, tá? O mercúrio, ele tem uma cor vermelha e a água oxigenada, ela é transparente, né? Eu coloquei até uma foto do mercúrio porque eu acho que não se usa mais hoje em dia, né? Tipo mertiolate, assim. Eu não sei se ele ainda tem essa cor vermelha, se usa muito. Na minha infância se usava muito, assim, ralava a perna e ia lá passar o mercúrio. Então eu quis trazer, porque eu não sei se ainda se usa muito hoje em dia, então eu quis trazer. E água oxigenada também usava muito na minha infância, machucado também. Vamos limpar com água oxigenada e depois passa o mercúrio. E hoje em dia o pessoal usa para descolorir cabelo e tal, mas é aquelas. Ela fica bem cremosa, né? As de descolorir cabelo. E essa que a gente colocava no machucado, ela é bem água mesmo, assim, ela, acho que é 5% e ela fica bem líquida. Vamos então para o encerramento do nosso vídeo com as citações favoritas. Vou começar por uma que o Daniel tá contando que quando ele tá saindo do apartamento, né? Levantei-me com dificuldade e descobri que na briga Nery havia rasgado o meu casaco e meu orgulho. Então eu achei divertido isso de rasgar o casaco e o orgulho, porque o Nery tinha dado uma surra nele, coitadinho. Então ele sai do apartamento ali todo cambaleante com as roupas rasgadas. E o orgulho ferido, obviamente. Aí ele sai, né? O Fermin se aproxima e tal, e aí ele oferece uma bebida. Fala assim: Ó, eu tenho aqui um remedinho pra você. Que é uma bebida ruim lá, com gosto de vinagre misturado com não sei o que, mas o Daniel toma. E aí ele fala assim: pra passar na ferida também é bom. Então diz assim: algumas gotas salpicaram na ferida, o que me fez ver estrelas na noite mais escura da minha vida. Eu gosto muito, eu acho que essa é a minha citação favorita do capítulo, porque eu gosto muito dessas coisinhas extras que o Zafon coloca para falar uma coisa simples. Então, quer dizer, doeu tanto que ele viu estrelas e na noite mais escura da vida dele, que é porque ele era muito apaixonado pela Clara, teve essa decepção. Então, assim, esse é o pior dia da vida dele, assim, a pior noite da vida dele. E aí ele viu estrelas por causa da dor. Então eu gostei muito dessa frase e ela é minha favorita do capítulo de hoje. E aí conversa vai, conversa vem, o Vermin vai se apresentar, né, vai falar o nome dele pro Daniel. Então ele fala assim: Fermin Romero de Torres, desempregado. Prazer em conhecê-lo. E aí o Daniel responde: Daniel Semper, idiota completo. Prazer é meu. Então o Daniel já tá, né, se sentindo muito otário, né, por todo esse tempo que ele perdeu com a Clara, enfim. Então ele se apresenta como um idiota completo, eu achei divertido também. E aí eu até já tinha comentado, né, que o Fermin começa a falar aquelas coisas de que ele era espião, não sei o quê, e aí o Daniel pensa, outro louco.
A noite de Barcelona os colecionava aos borbotões. Idiotas como eu também. Eu também achei um trecho bem divertido, sim, que a noite de Barcelona estava cheio de idiotas e de loucos. E o Fermin fica um tempão ali conversando com o Daniel e tal. E aí o Daniel percebe que ele gosta de conversar, né? Então ele pensa assim: pareceu-me que Fermin Romero de Torres, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, ansiava por conversar amenidades quase tanto quanto por um banho quente, um prato de lentilhas com linguiça e uma muda de roupas. Então, fica com muita dó, né, do Fermin, tadinho. Ele só queria assim um contato humano, alguém para conversar com ele, né, para dar um pouquinho de atenção. Então, eu gostei desse trecho e eu fiquei com dó do Fermin. Mas aí, né, o Daniel fala pro Fermin, ó, preciso ir embora, tal. E aí, conforme ele vai andando, ele começa a pensar na Clara, né? E ele fala que ele tenta odiar a Clara, mas ele não consegue. E aí ele termina o parágrafo com essa frase: o ódio é, de fato, um talento que se aprende com os anos. E eu achei bonita essa frase, porque realmente, assim, né, uma criança, uma pessoa jovem, é muito difícil você odiar, assim, odiar de verdade, né, alguém. Mas conforme você vai passando os anos, a gente vê já pessoas, assim, né, bem mais amargas, pessoas que odeiam e tal. Então, tá aí, eu gostei dessa frase que o Zafon pôs aí dessa forma, que o ódio é um talento que se aprende com os anos. Não seria um talento, né, mas enfim. Claro, não podia faltar aqui o começo de A Sombra do Vento, que os afundar esse gostinho aqui pra gente. E eu amo o começo desse livro, fictício aí, né? Eu queria muito ler esse livro, mas esse trechinho é tudo que a gente tem pra, pra ler deste A Sombra do Vento, dentro da Sombra do Vento. Então, vou ler pra vocês aqui o primeiro parágrafo do livro, que é o que Zafon nos deu de presente aí. Naquele verão choveu todos os dias, e embora muitos dissessem que era castigo de Deus porque tinham aberto no povoado um cassino perto da igreja, eu sabia que a culpa era minha e só minha, por ter aprendido a mentir, e guardava ainda nos lábios as últimas palavras de minha mãe em seu leito de morte. Nunca gostei do homem com quem me casei, mas de outro que me disseram que morreu na guerra. Vá procurá-lo e diga-lhe que morri pensando nele, porque é ele seu verdadeiro pai. What? Que, gente? A bomba, né? A gente já sabia, ele tinha dado uns resuminhos do livro e tal, e do argumento, mas eu gostei bastante desse começo. Esse começo já me prendeu na história. E eu queria ler esse livro, infelizmente não podemos, porque ele não existe. Mas eu quis trazer aí, porque eu gosto bastante desse primeiro parágrafo que existe do livro. E aí, quando o Isaac fala pro Daniel que ele sabe algumas coisas do Julian Carax, que contaram pra ele, aí o Daniel pergunta assim, quando foi isso? E aí o Isaac responde, quando eu ainda me penteava. Ai, eu gostei muito, porque o Isaac é de idade, certamente ele é meio careca, né? Ele deve ser careca, assim. Então eu achei bem divertido esse quando eu ainda me penteava, que quer dizer, tipo assim, faz muito tempo, ele ainda tinha cabelo nessa época. E aí o Isaac fala, vamos, né, vamos secar aqui essas feridas, vamos dar um tapa nesse negócio e tal. E o Daniel, não quero incomodar. E aí o Isaac responde, não me incomodo. Faço por mim, não pelo senhor. Depois desta porta, eu dito as regras, e aqui os únicos mortos são os livros. Veja se não vai me pegar uma pneumonia, para eu não precisar chamar os rapazes do depósito. Cuidaremos deste livro depois. Em 38 anos ainda não vi nenhum que saísse correndo. É um trechinho divertido, assim. E é aí que ele fala, que eu comentei antes, que o Isaac falava, que os únicos mortos são os livros, então é esse o trecho. E eu achei divertido ele falar também que, ó, fica tranquilo, deixa o livro aí, a gente cuida depois, ele não vai sair correndo. E para terminar, uma citação divertida que traz um sorriso pro rosto, assim, do Daniel pensando, né, refletindo sobre o Isaac ao finzinho do capítulo. Diz assim: de soslaio, quando ele achava que eu não estava vendo, notei que lhe escapava um sorriso de malandro. Isaac estava claramente gostando do papel de carcereiro sinistro. Também sorri para mim mesmo. Já não tinha a menor dúvida quanto a quem pertencia o rosto de diabinho do trinco.
esse diabinho do trinco que ele tá falando é porque assim que o Daniel chega lá no cemitério dos livros esquecidos, ele vê que a aldraba da porta, a aldraba é aquelas, é meio que uma estatueta assim que você coloca na porta e aí tem a cara de, às vezes é um animal, de qualquer coisa, e aí tem uma alça solta para você bater na porta. Normalmente é uma cara de um leão ou de algum animal. Mas a do Cemitério dos Livros Esquecidos era um diabrete. E o Daniel até comenta, nossa, eu não lembrava, né, que era um diabinho. E aí quando o Isaac abre a porta, ele tava com um lampião na mão, e aí o Daniel acha que ele ficava parecido, ele fala assim, nossa, tinha uma inequívoca semelhança com o diabinho do trinco. E aí no final ele retoma isso, então, e fala isso aí, já não tinha a menor dúvida quanto a quem pertencia o rosto de diabinho do trinco. Então é uma situação assim bem simpática e pelo menos para mim me trouxe um sorriso ao rosto também. Achei bacana. E com isso a gente vai terminando então o nosso vídeo. O encerramento de sempre. Me segue nas redes sociais, episódios todas as segundas às 10 horas da manhã. Me segue lá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta os vídeos. Vai lá em A Sombrinha no Vento. Também me segue no podcast, procura A Sombrinha no Vento aí no seu agregador favorito. Dá like, segue, o que der para fazer aí na sua plataforma. Me segue também no Instagram em @assombrinhanovento e no Twitter em @sombrinhavento. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo em todo mundo. Tchau, tchau.